no período do governo Lula e a demora que o governo Lula tomou para ter uma iniciativa e, e falar alguma coisa a respeito das fraudes do INSS. E É. não para por aí. Ontem, naquele programa que tem a Natuzaneri lá, eu esqueci o nome, programa das É o Central, não é o Central? Globo News? Conexão, não, Central Conexão Globo Globo News. News. Não, o É. Conexão é da Dani. O Conexão é da Dani de manhã, é o Central Globo News que passa à noite. Ontem no Central também desceram a marreta nas escolhas do Lula com relação aos ministérios, a vinda do Guilherme Boulos aí para a Secretaria-Geral da Presidência da República, substituindo lá o Márcio Macedo. Cara, hoje foi só paulada com relação aos sigilos, né, que o governo também impôs no Ministério de Gestão e Inovação, que isso pode causar um prejuízo aí de 600 milhões de reais, salvo engano, no impacto do orçamento. Então, eles pegaram um dia, assim, para criticar muito o governo Lula. Exatamente. Guilherme Boulos, deputado federal do PSOL, cada dia mais ministro palaciano. Tudo indica que ele vai assumir a Secretaria-Geral da Presidência, no lugar do Márcio Macedo. Ele embarcou com o Lula, a convite do Lula, para acompanhar o velório do Mujica, no Uruguai. O Boulos já tinha se encontrado algumas vezes com o Mujica, e sempre que o Lula leva alguém para uma viagem, é um indicativo, é um sinal, é interpretado como um sinal de que essa pessoa tem grande chance de se tornar ministro. Teve outros casos, eu lembro que o Haddad foi O assim, Haddad né? foi uma viagem que o presidente Lula fez, se eu não me engano, para o Egito. Uhum. E houve outros casos recentes também, da viagem que o Lula fez para a Ásia, agora não vou me lembrar, mas isso é sempre interpretado como sinal. E o Lula lá atrás já tinha comentado com a Gleisi e com o Padilha que ele tinha essa ideia, ele pensava, ele cogitava o Boulos ministro. E você acha que ele pode ser o Nicolas Ferreira do Palácio do Planalto? Eu acho que a ideia é um pouco essa. A ideia é formar ali no Palácio do Planalto uma coordenação de campanha do presidente, com a Gleisi, Sidônio, eventualmente com o Boulos. E o Boulos tem uma aliada para que ele se torne ministro, a Gleisi Hoffmann. Ela, pelo que eu apurei, ela entende que seria interessante ter essa figura, uma figura combativa, que tem um diálogo com a esquerda, um pé forte ali na esquerda, enfim, que ele ajudaria muito, contribuiria muito para fazer uma disputa política. O Boulos, ele abre mão de ser candidato em 2026, então ele não precisaria sair do ministério em março do ano que vem, o que é um ponto para ele. Então, essa possibilidade, a gente conversando ali com o entorno do presidente Lula, cada vez mais se concretizando, Boulos ministro. Nossa, é impressionante, porque trocar o Márcio Macedo pelo Guilherme Boulos é a substituição de uma pincelada branca na parede branca por uma pincelada rosa choque numa parede branca, né? O Boulos, porque os dois têm chega, estilos completamente diferentes. Ele tem uma característica, onde ele chega, ela é muito grande. Então, quando ele entrou no PSOL, lá atrás, com o grupo político dele, em pouco tempo se tornou uma das principais forças ali do PSOL. Ele é uma figura com densidade política. Então, tem que ver como é que seria esse encaixe ali no Palácio do Planalto. E ele abre mão também convenientemente, né, Bausa, de disputar a eleição, porque a eleição que ele poderia disputar com sucesso seria a recondução à Câmara, porque a eleição majoritária, as eleições municipais mostraram que ele, realmente, pelo perfil, ele ainda não consegue ultrapassar a barreira de uma eleição majoritária. Há uma rejeição muito grande ao perfil que ele tem. Exato. Isso significa que realmente é uma alternativa. Eles estão se movimentando de alguma maneira para tentar viabilizar essa direita, como é que fala? Essa direita sapatênis, né, que a gente vem chamando, os rocamboles aí, eles estão tentando pavimentar um caminho para que esses políticos aí mais de centro, né, como eles chamam, e agora querem se intitular centro-direita para poder pegar o eleitorado do Bolsonaro, eles estão trabalhando, eu acho que nesse sentido. Vem aí um segundo golpitman, como falaram lá na escola. O Rui Costa Pimenta, nosso querido comunista de estimação, fala que o Brasil está em golpe perpétuo desde da Dilma. Né? Ele fala nesse sentido. E, de certa maneira, se a gente for pensar no que aconteceu na eleição de 22, não digo que não é. Porque se você considerar que tiraram a Dilma numa espécie de golpe político, né? Que, de certa maneira, impeachment é um pouco isso. Foi legal, tudo legal, mas, enfim, ela foi eleita de qualquer maneira. O Bolsonaro foi tirado do mesmo modo, né? Um golpe. Hoje eu considero que aconteceu em 22 um golpe, né? E é possível que esses caras tenham tentado com o PT. O PT já deu certo antigamente, né? Lá nos primeiros dois governos Lula, e acharam que podia dar certo de novo. Não deu certo, né? Não deu certo como eles queriam. Talvez o Lula não tenha tido a consistência que precisava. O Congresso é diferente hoje em dia e tal. E eu acho que é possível que esses caras estejam fazendo um grande acordo nacional, que é o sonho deles há muitos anos, esse acordo nacional. E eu acho que eles escolheram a pessoa que é o Tarcísio. Entendeu? Só que para o Tarcísio se eleger, ele precisa de quem? De nós, bolsonaristas. Uhum. Sem a gente, o Tarcísio não se elege. Não tem como o Tarcísio se eleger. Então, eu acho que o que está acontecendo é uma grande conversa lá, e eu acho que cabeças foram rifadas nessa viagem, tá?
Eu acho que cabeças foram rifadas. Tipo, eu vou dar minha opinião pessoal. Eu acho que nosso querido imperador, a cabeça dele foi rifada lá. O PT, Lula também, né? PT como viabilidade eleitoral também foi rifado, né? E o grande acordo é: vamos pacificar o país, perdoar quem tiver que ser perdoado, punir quem tiver que ser punido, né? E tocar a bola para frente com o Tarcisão aí, Tarcisão da massa, presidente de 2026, 27, né? Vai fazer o que os banqueiros querem, a elite quer, e é isso aí. Eu acho que é isso, cara. Eu acho. Sinceramente. Eu acho que é isso que eles querem. Vai dar, mas assim, querer não é poder sempre, hein? Tá? Não se esqueça. Exatamente. Até porque no Eles meio desse podem- caminho Eles tem podem querer isso. Fala aí, pode falar. Fala. Não, eles podem querer isso, mas não significa que vai acontecer. Pelo contrário, né? Tem muitas variáveis. Tem a variável americana, tem a variável chinesa. O PT não é qualquer um, tá? O PT não é um partido que se deixa destruir qualquer coisa. Eles sobreviveram à Lava Jato, sobreviveram a um monte de coisa, voltaram aí. O PT é um partido muito organizado, muito inteligente. Apesar do Lula estar velho, fudido e tal, mas tem muita gente boa, boa no sentido boa de estratégia política, né? No PT, não é assim que vai acontecer, não. Entendeu? Então, esse papo de que eles podem ter rifado, mas quer dizer que o PT vai ser rifado? Eu não sei. Inclusive, acho até, vou aumentar o chapéu do alumínio, que a viagem do Lula à Rússia e à China foi para conseguir apoio político. Estão querendo me derrubar lá no Brasil, a elite lá estão com os americanos e não sei o quê, preciso das costas quentes aqui, entendeu, rapaziada? Eu acho que foi isso, tá? Vou ser bem sincero, porque assim, politicamente, pro Lula, foi muito ruim viajar para a Rússia. Para pra pensar, Nossa, foi um baita de um tiro Para. no pé. para pensar. A Europa não gostou. O Macron, que é amigo do Lula, porra, como é que o Macron, que tá lutando aí contra o Putin, né? Batendo no Donald Trump, falando que o Donald Trump é um cara que defende o Putin, não sei o que e tal. O Macron é amigo do Lula e o Lula foi nesse converscote dos ditadores lá na Rússia que ninguém foi, porque foi celebrar o Putin, né? Basicamente. A desculpa. Então, o Lula, para ter calculado que era melhor ir para a Rússia, né, do que você faltar, é porque ele tinha algum interesse muito grande na Rússia. Alguma coisa o Putin tinha que dar para ele, muito importante, né, para ele se submeter a esse desgaste político tão grande. Né? Não pensem, galera, que o cara vai para lá porque ele quer passear. Isso aí não existe, cara. Ele é político. Isso aí tudo tem interesse. Então ele levou o Columbre, levou fulano e tal. Eles tinham interesse. E depois ainda passar para a China, fica claro a mensagem. Ele está buscando apoio internacional, porque ele acha que vão derrubar ele. Derrubar, que eu digo, tirar ele para a reeleição, entendeu? Quer dizer, ele vai ser derrotado, né, na reeleição de 26. Então, para mim, é isso que está acontecendo. A gente vê claramente o movimento. O Lula, junto com algumas pessoas indo para China e Rússia, e a galera da direita liberal indo para Nova York. Mais Guerra Fria que isso, impossível, me desculpa. A gente está vivendo, sim, uma guerra bem fria. Bem fria nesse sentido. Concordo com você. Porque Sua análise está plausível. Não está plausível, porque o mundo está dividido, né? Temos aí uma guerra comercial tarifária entre os Estados Unidos e a Europa. A Europa não gosta muito do Trump, mas a Europa está muito mais as instituições americanas do que para a Rússia e China, né? Vamos combinar. Né? Com certeza, com certeza. Então, o que eu acho é que o Brasil está sendo palco de uma das dezenas de lugares do mundo onde está ocorrendo essa divisão de mundo aí, entre o que eles chamam aí de sul global, ou sei lá, multipolaridade e tal, e o velho ocidente aí, que é americano e europeu. Então, o que eu acho é que a gente vai enfrentar em 2026 não uma eleição apenas entre os polos de direita versus esquerda, mas sim interesses americano-europeus versus interesses russos. Eu acho que é isso que está se desenhando no Brasil como palco. Tá? E a gente tem essa... Até isso casa, inclusive, com o tema que eu propus aqui hoje para essa live,
qual é o posicionamento do Brasil, né, no meio dessa Guerra Fria e até dessas questões econômicas que estão aí se sobrepondo hoje no cenário internacional. E isso, querendo ou não, afeta o Brasil diretamente. Por quê? Não que o Brasil tivesse que escolher um lado, não haveria essa necessidade. O grande problema aqui, hoje, Mafinha, veja bem, quanto tempo faz já que o Trump assumiu? A gente já está indo daqui a pouco para o 6º mês em que ele é presidente dos Estados Unidos. O Lula sequer fez uma ligação para o Trump para falar assim, olha, cara, vamos sentar, vamos conversar. O Lula não bate no peito, diz que é um estadista, que é um cara que quer o multilateralismo, que quer fazer negociações com todo mundo. Não adianta ele ficar falando isso em entrevistas, sabe? E em contrapartida do que ele fala em entrevistas, muitas das vezes, que ele quer negociar com os Estados Unidos e que ele não quer perder nada de negociações que existem com os Estados Unidos, ele fica condenando o Trump pelas costas, ele fica condenando Israel, ele fica falando, continua insistindo nas falas de que Israel é genocida, que, sabe, ele continua indo para esse caminho. Então, a gente vê que ele, de maturidade presidencial e diplomática, ele está escolhendo um lado que está muito bem desenhado, ele está dando preferência aos países que podem investir, mas diga-se de passagem, esse investir, cobrar, sei lá, sucatear a nossa produtividade, que já é muito baixa, e futuramente acontecer o que está acontecendo. Eu até coloquei na minha thread de hoje o que está acontecendo no Equador, o que aconteceu no Sri Lanka, sabe? Degradou-se tanto que qual que foi a moeda para a China executar as suas cobranças? As terras, entende? Então, assim, a tendência que existe aqui no Brasil, esses 5 bilhões de yuans aí que vão ser intermediados entre o BNDES e o banco chinês, não sei se Banco Central chinês, qual que é a origem que vem, mas eu sei que esse dinheiro é de estatal chinesas, são de empresas do governo. Então, isso significa que a gente está dando passe livre para que o governo chinês, futuramente, caso o Brasil não venha honrar com esses compromissos, ele tenha direito de chegar aqui no nosso território e falar, então isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, e acabou. Entendeu? E a gente está aqui às cegas, sem saber quais são as contrapartidas que a gente está aqui às cegas sem saber quais são as contrapartidas que nós vamos ter e quais são os benefícios que isso vai trazer para o país, porque não é só a questão do investimento e os caras virem aqui, passar a rodovia, investir na estrutura. A gente quer saber quando é que o Brasil vai começar a ter o know-how para aplicar esse entendimento. Então, não é só chegar na China e falar se eu preciso de dinheiro para investir em infraestrutura. Não, calma lá. A gente precisa também investimento no nosso capital intelectual. A gente precisa de propriedade intelectual, a gente precisa se desenvolver nessa parte. Como, por exemplo, a China não desenvolve aviões como a Embraer desenvolve. Então, a gente não podia fazer uma troca? A gente não podia ter aí um outro tipo de parceria? Olha, eu te ensino você a fazer isso, que nós sabemos fazer muito bem, e você me ensina a fazer isso que vocês sabem fazer muito bem. A gente não vê esses tipos de intercâmbio comercial, porque me parece que realmente a intenção é que isso aqui seja invadido num futuro próximo, sabe? Porque gestão econômica, gestão fiscal, se o país continuar na mão de um PT, como a gente veio de 2022 para cá, aliás, de 23 para cá, a gente andou 20 anos para trás, cara. Sim, é surreal o que aconteceu com esse país em 2 anos e meio de governo Lula. É inadmissível o fracasso, o fracasso, né, que a gente se enfiou por conta das políticas econômicas e fiscais do Lula, que está agradando só quem são bancos, né, empresas que são internacionais, organismos internacionais. Vejam, são vários dispositivos editados agora nesse governo que fadam a nossa economia ao fracasso. E qual que é a nossa
o Lula saiu realmente de vassalo do Biden e virou agora, passou a ser vassalo do Xi Jinping. É isso que aconteceu. Então, a gente olha, se a gente pega vamos colocar 25 anos atrás, nós tínhamos o mesmo índice de desenvolvimento educacional do que a Coreia do Sul. Olha onde está a Coreia do Sul hoje, olha onde está o Brasil. Onde é que a gente se perdeu no meio desse caminho? Então, a gente não tem capacidade, a gente não tem produtividade, a gente não tem desenvolvimento, a gente não tem nada, só sobra para a gente o funcionalismo público e o setor de serviços. E a gente que trabalha com tecnologia, a gente que trabalha com internet, acaba ainda, dentro aqui mesmo do próprio Brasil, terceirizando a nossa mão de obra para fora. Paralelamente, a gente acaba fazendo isso. Então, tá tudo muito estranho, muito estranho. Esses acordos bilaterais que o Lula vem fechando com a China são acordos extremamente duvidosos, que inicialmente podem até parecer positivos para o Brasil, mas quais são as contrapartidas? A gente não tem. Por isso é importante a gente ter parlamentares hoje lá no Congresso Nacional que levantem essa bola e façam requerimentos atrás de requerimentos para que a população tenha ciência do que está acontecendo, né? E eu só vi essa movimentação partindo do Felipe Barros porque hoje ele é o presidente da Credem. O resto dos parlamentares que nós temos na própria direita, eu não estou vendo eles se manifestarem a respeito disso. Enquanto isso, internamente, também nós temos os outros problemas para que sejam resolvidos, obviamente, né? Porque já não basta o que a gente tem aqui para resolver, o Lula continua caçando mais problemas vindos de fora para dentro. A gente tem a questão que é primordial aqui para o nosso país se desenvolver. A educação está indo de ralo. Está virando escritório de militância. Formação de militância petista, reacionária, revolucionária. O Brasil, o mundo já está saindo dessa onda woke, DEI, ESG e não sei o quê. E o Brasil quer continuar investindo nisso, porque isso demanda até pouco QI, né? Se vocês pararem para pensar. É mais fácil você trabalhar com as massas, burras nesse sentido, porque tudo para que você falar para elas que vai trabalhar sobre igualdade, aquele papinho meio francês de fraternidade e não sei o quê, as pessoas acham que tá todo mundo se resolvendo ali. Mas a gente está formando uma nação de gente acéfala, né? Acéfala que não conecta nem lé nem cré. Por isso é que eles estão passando o carro nesses acordos que estão fazendo aí com a China, porque eles já sabem que internamente nós não temos pessoas capacitadas, né, de inteligência para mensurar os impactos negativos que isso possa trazer para a nossa sociedade. É muito triste. Isso, muito triste mesmo, mas é uma realidade. Para a gente mudar, só, de fato, tirando o PT. E assim, não é tirar o PT e depois deixar esses caras voltarem. Primeiro, a gente tem que resolver todas as nossas pontas aí com os Estados Unidos, principalmente. Falar para esses caras, acabou vocês ficarem interferindo em eleição aqui, viu? Acabou vocês ficarem dando ajudinha aí para ministro do Supremo, do Tribunal Superior Eleitoral. Parem já com essa meleca, porque aqui não. Vocês não vão fazer da gente aqui rato de laboratório. Mas para isso a gente precisa, né, não sei, aí são os pontos externos que já fogem do nosso controle. Eu acredito muito que, como bem o Mafinha falou, a questão do deep state ali americano que agora vem abraçando o Trump alivia um pouco essa questão aqui no Brasil. Eu acho que os caras vão falar assim, eu não vou me preocupar mais, eu não vou me envolver mais com o Brasil, né, com relação às eleições, essas coisas assim. Vamos deixar a coisa correr. Primeiro, porque também acabou os financiamentos da USAID, né? Então, da USAID. Agora, a gente já fica um pouco mais tranquilo com relação a isso. Mas o que entrou de dinheiro nos anos anteriores aqui, vindo dessa organização, eu digo que esses caras ainda têm pulmão para o ano que vem. Então, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas eu queria até colocar para vocês aqui um vídeo do presidente Bolsonaro hoje que ele falou lá na Auriverde. E
Ele falou exatamente sobre tudo que a gente vem falando aqui, falou explicitamente sobre esses acordos da China e a possibilidade que a gente tem de perder as nossas terras, principalmente também os nossos minerais, as nossas terras raras, que nós também temos, assim como a Ucrânia. Isso pode ser um ponto aí lá na frente de conflitos, né? Que é o que está acontecendo ali na Ucrânia hoje.